dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando mais um Fala PJ. Eu sou a Raquel da Cora. Estamos numa edição super especial. A gente está aqui no Cora Conversa Contábil, que é um evento que a gente faz com centenas de BPOs e contadores, que são nossos parceiros nesse nosso propósito de tornar o empreendedorismo um lugar mais próspero e nosso país também mais próspero através do empreendedorismo. E assim a gente se conecta muito, né, a Cora e os contadores, com esse mesmo propósito comum de dar cada vez mais caminhos para os empreendedores prosperarem. E aí, aqui junto com a gente hoje temos Natan Vasconcelos, que eu vou ter que ler sua mini bio, tá? Porque eu não tô correndo risco, não. Vai que eu esqueço alguma coisa importante. Só tem gente especial aqui que é CEO e co-founder da Easy Doctor Contabilidade Médica. É formado em economia e também em contabilidade. É apaixonado por estudar e se aperfeiçoar. Também hoje faz mestrado em controladoria e finanças e atualmente já fez, né, seu mestrado em controladoria e finanças e atualmente está fazendo um MBA em liderança na FGV. Terminei também. Ou seja, o bichinho tem aí a veia, viu uma oportunidade de melhorar, está evoluindo. E tem uma coisa curiosa, né, Natan, na sua história que você compartilhou já com a gente. Natan é um parceiro antigo nosso, que é, apesar da contabilidade ser uma coisa muito dentro do seu dia a dia, muito próxima da sua vida e desse todos os seus estudos, foi a medicina que te trouxe o empreendedorismo. Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho mais para a gente sobre o CPF por trás do CNPJ e como que foi essa sua jornada em se tornar um empreendedor. Boa. Primeiro é um prazer estar aqui, depois de tanto tempo, assim, conseguir casar as agendas, a gente fazer esse bate-papo, soltando um pouquinho esse contexto, né, e vou conectar isso pro pessoal. Eu, Natan, sou do interior de Minas Gerais, tinha, igual muitos estudantes, saí para estudar da cidade, fui para um centro metropolitano, né, chamado Juiz de Fora, e aí eu fui fazer minha trajetória de estudo, igual todo universitário. E aí fiz, meu primeiro pontapé foi economia, sempre fui apaixonado por finanças, por bolsa de valores, e me apaixonei e entrei. Depois de cursar, assim, no meio da faculdade, entendi muito bem, assim, o que era estudar, gostei de estudar, sempre fui curioso, né? E aí, a partir do meio da faculdade, eu comecei a conectar, assim, cara, o que eu vou trabalhar, o que né, é meu propósito assim, profissional. Finanças, ok. E aí eu comecei a conectar, já atuava no mercado de trabalho com a área de contabilidade, trabalhava no escritório, fui office boy no escritório de contabilidade, igual muitas pessoas começam no escritório. E eu falei, cara, contabilidade é uma ferramenta fenomenal para eu poder entender o mercado financeiro. Então, quando eu estava saindo do curso de economia, eu já estava olhando muito para o curso de contábeis como uma segunda graduação e complementar aquela visão macro que a economia dá para uma coisa micro, uma ferramenta que era a técnica, que era a contabilidade. Então, eu já saí da faculdade com essa mentalidade de fazer a contabilidade. Imediatamente, quando eu formei, eu fiz o processo seletivo para o mestrado em Belo Horizonte, aí fui um pouquinho mais longe geograficamente. Me formei no mestrado em finanças, inclusive tinha feito já uma pós-graduação em matemática, financeira e estatística, então já adorava carreira solo, finanças. E quando eu voltei do mestrado, eu voltei com um diploma concomitante, né? Eu voltei formado em contabilidade, que eu fazia em paralelo ao mestrado, e o mestrado em finanças. E aí eu já comecei a dupla carreira, talvez. Então eu já comecei a gerenciar um escritório de contabilidade e atuava como docente na região. Então eu sempre gostei muito de me comunicar com os alunos e tudo. Então eu fazia essa dupla jornada. Já era contador, mas como talvez todas as famílias, quando a gente sai da faculdade, a primeira pergunta dos familiares é: quando que você vai abrir o seu negócio? Quando que você vai empreender?
E eu nunca tinha feito sentido para mim abrir um escritório tradicional de contabilidade, que, né, até o momento, assim, o estereótipo que eu tinha, a vivência que eu tinha, não me seduzia, assim, eu não achava interessante, achava até desleal, assim, com um profissional de contabilidade, porque o contador vai se identificar, né, e a gente tem que entender de todas as legislações, de todos os segmentos, seja serviço, indústria, tudo. E eu sempre busquei muito, pessoalmente, eu sempre me cobrei muito. Eu queria ser muito bom no que eu queria fazer. E aí eu segui essa linha de finanças. Abri um escritório onde eu teria que saber de tudo, o que eu acho desumano e inviável, não fazia sentido. Então eu posterguei isso e aí segui essa dupla carreira, docente e supervisionando um escritório. Ao longo dos anos, passou alguns anos, em 2020, no auge da pandemia, um amigo em comum conectou eu e os meus atuais sócios, a Bruno e o Heitor, na época estudantes de medicina, e a gente fez um bate-papo online, pandemia, eles, né, estudantes de medicina, a gente não ia se encontrar, né, de forma nenhuma, mas a gente terminou o bate-papo e eu saí da reunião, falei na época a minha namorada, a atual esposa, falei, cara, isso faz sentido. Isso tem propósito. E o que foi esse propósito para mim? Atuar num segmento, ser nichado, especialista em algo e sucessivamente ser muito bom, acumular conhecimento, montar uma equipe que ia acumulando esse conhecimento. E eu falei, cara, é isso acho que vale a pena. E aí, óbvio, casando com o perfil do cliente, o médico é hoje uma das profissões mais bem remuneradas, segundo dados da Receita Federal, do Imposto de Renda. Então, era um perfil de profissional com um ticket, com uma renda elevada. Eu tinha ferramenta para poder ajudar ele a economizar tributariamente. E eu poderia ser nichado, focar e me especializar cada vez mais naquilo. E o objetivo era ser muito bom no que a gente se propôs a fazer. Nathan, eu acho que quando você fala, dá para entender muito que o que te chamou a atenção, na verdade, foi essa possibilidade de especialização do serviço de vocês. Foi isso que eu entendi te ouvindo, né? Que quando você entendeu que você podia resolver um problema específico de um público específico e que tinha um potencial ali, você falou, cara, tá, agora me convenceram. Isso. Agora eu topo empreender. E aí a Easy Doctor hoje já tem 5 anos. Exato. Imagino que vocês tiveram um monte de desafios nessa jornada. Acho que inclusive todos que qualquer empreendedor no Brasil tem, né? Assim, são hoje um pouquinho mais de 5 anos, a gente completou em maio de 2025 5 anos. O primeiro ano ali da empresa foi consolidar algumas teses, né, para ver se isso ia rampar. Então eu fui para a tripla jornada. Então a Easy foi acontecendo ali de noite, madrugada, finais de semana, feriados. Meus sócios faziam a parte comercial, eles eram estudantes de medicina, médicos, então eles falavam direto com o cliente, com o médico, então tinha uma sinergia, uma empatia muito maior. Então eles assumiram essa bronca toda e eu comecei a estruturar a parte operacional para ver se a gente ia tirar aquilo do papel. Graças a Deus foi dando muito certo. E hoje, já em um pouquinho mais de 5 anos, a gente está com uma equipe mais robusta, já superamos N desafios, temos outros N desafios daqui para frente, mas que é legal e gratificante, assim, ver qualquer empresa crescer, evoluir, assim como a Cora, eu também pude acompanhar de muito cedo. É legal essa jornada. E aí eu acho que falando um pouco da Easy Doctor, eu queria entender mais contigo quais que são esses desafios que você percebe que o médico tem, né? Então, acho que a gente não percebe o quanto, na verdade, um médico também é um empreendedor, né? É muito comum para a gente, da área, né, de contabilidade, visualizar isso. Meus sócios visualizaram isso, então eles estão um pouquinho fora da caixa. Mas o próprio cara da medicina não se enxerga como um empreendedor muitas das vezes, ou vai enxergar isso bem lá na frente. Por si só, o médico já é um profissional autônomo, ele tem que cuidar da própria finanças, né? E o futuro dele é constituir um consultório, uma clínica, uma coisa mais robusta. Só que ele demora a ter essa visão.
A gente veio, estruturou isso para poder ajudar a assessorar eles, exatamente entendendo o lado deles. Meus sócios eram estudantes de medicina. Então a gente foi mapeando a cada etapa dos meus próprios sócios, a gente ia mapeando o que fazia sentido para a área deles e criando algum serviço ou buscando parceiros para fornecer aquilo, se fosse fora do nosso business, para ajudar ele a sair do cara recém-formado, passar pela residência médica e aí chegar ao que só lá na frente eles materializam, às vezes até com domínio técnico de gestão. Aí sim eles falam, abrir um consultório, uma clínica, pô, sou um empreendedor. Só que eles já são empreendedor muito antes disso. E aí o nosso objetivo é ajudar eles a construir essa mentalidade, esse mindset neles, para que quando eles chegarem numa coisa mais robusta, uma clínica, um consultório, quem sabe um hospital, eles estejam bem mais maduros ali. Então a gente vai assessorando eles em cada etapa. E o que você descobriu, Nathan, assim, dentro desse universo de realmente se aprofundar nesse mundo da medicina, nesse mundo do médico empreendedor? Quais que foram os principais desafios que você percebeu que se tornaram talvez os diferenciais da Easy Doctor, né? Você trouxe um pouco dessa ideia de, cara, o desafio do consultório de contabilidade precisa saber de tudo, ao mesmo tempo você não sabe no nível de profundidade que você poderia, talvez de nada, né? Então conta pra gente o que vocês descobriram de diferente, de necessidades que vocês conseguem atender nessa jornada. Eu acho que essa é a cereja do bolo, assim, que chega a ser quase cômico, hilário. O médico, ele não, eu falo muito com o time lá dentro, assim, o médico ele não está preocupado se a contabilidade está perfeita, está bonita. Ele muitas vezes ele nem enxerga valor na contabilidade, que é o nosso core. Mas ele enxerga muitas vezes por serviços que a gente oferece paralelos para ajudar ele numa dor mais eminente. A contabilidade foi talvez o canal mais fácil, porque eu venho da contabilidade, sou professor universitário, então era mais prático. Só que a parte que ele mais vê valor, valor não é preço, é uma coisa a mais ali, é na atenção que a gente dá a ele. Então assim, o nosso core é contabilidade. Só que o meu cliente, ele vê mais valor na atenção. Ele saber que ele tem uma pessoa de referência, o Nathan, e que ele vai ligar, que ele vai me chamar no chat, no WhatsApp, e que vai ser sempre o Nathan a referência dele, que o Nathan vai ajudar ele em tudo que diz respeito à pessoa, médico ali. E se o Nathan não souber, aí a gente tem hoje uma equipe robusta, onde que o Nathan vai dividir com o time, vai compilar a melhor solução e trazer para ele. Então, basicamente, ele não entrasse, chega a ser estranho, mas ele não está nem aí para a contabilidade. A gente faz, tem as obrigações legais, tudo. É bonita a contabilidade, eu sou apaixonado, só que o médico ele não vê esse valor. Então, a atenção é o nosso diferencial hoje. É a possibilidade de você ser realmente um parceiro, do médico sentir que você está junto no negócio dele. E me conta uma curiosidade, assim, de alguma situação que você fala, cara, eu nunca imaginei que o meu cliente precisaria disso. Acho que nunca precisaria não, mas tem dois casos, vou ver se eu lembro de mais um, mas assim, tem dois casos super legais e recorrentes. Um é a persona ali do nosso cliente, o rapaz que estudou a vida inteira, 18 anos, muitas das vezes entrou direto na faculdade. Em alguns casos, algum familiar ajudou a custear os estudos de medicina. É uma carga horária muito alta, a gente sabe que o médico tem que estudar muito. Então, ele foi formar com 6 anos de faculdade com 24 anos. Com 24 anos, ele cai no mercado de trabalho sem saber nada de finanças, nem abrir uma conta bancária. Então, assim, o que para a gente da área de gestão, administração, contabilidade é uma coisa rotineira, o profissional de saúde que cai no mercado, às vezes ele não tem molejo ali para abrir uma conta bancária. Ele tem dúvidas para abrir a conta superficiais, que para ele, claro, não é, para a gente sim. E o outro é uma coisa que não chega a ser uma atividade da contabilidade propriamente, mas a gente entrega para o cliente que eles veem muito valor, que é quando eles pedem para emitir uma nota fiscal para o hospital, para o paciente, e a gente assume isso para os nossos clientes, porque o médico ele não sabe, ele não entende, não quer ficar emitindo nota fiscal para todos os pacientes. A gente assume isso para ele e fala, cara, vai ser médico.
a gente emite a nota para você. Você, obviamente, vão usar a matemática, a hora de trabalho do médico, e é o nosso slogan, assim, a hora de trabalho do médico é muito mais cara do que a minha hora de contador. Então, cara, vai exercer medicina, vai ser bom em médico e deixa essa parte burocrática que eu faço, nosso time faz, a chance de erro é muito menor, nosso time já tem know-how e ele vai ser feliz, o que ele escolheu para a vida, exercitar, trabalhar com os pacientes dele, dar inclusive mais atenção aos pacientes dele. E aí são coisas que às vezes parece superficial e que eles veem muito valor, porque se não emite a nota fiscal, muitas das vezes ele não recebe do hospital. Então quando a gente emite uma nota rápida, para ele é super importante. E não necessariamente é um ato de contabilidade, mas a gente faz para ele. Perfeito. O valor agregado que vocês podem gerar, no final das contas, facilitando a vida do médico. Nosso objetivo o time, inclusive a gente divide muito isso, é ser um solucionador de problemas para a área de saúde para o médico. Então, independente de qual a ajuda, a necessidade que ele tem, a gente está lá disposto a ajudar ele ou pelo menos direcionar ele para o melhor caminho ou o caminho mais curto. Perfeito. E me conta um pouco sobre, dentro dessa jornada, vocês tinham algum método? Como que foi? Porque eu acho que quando você traz, parece muito simples, mas a gente sabe que muitas empresas, enfim, startups, empresas menores, estão tentando encontrar o tal do Product Market Fit. E parece uma coisa trivial, mas não é fácil você conseguir fazer esse casamento da necessidade do cliente com o seu serviço e uma geração de valor no mercado. Como foi essa construção, assim? Vocês tinham algum método? Não, quem dera, assim. Acho que é um estereótipo, eu também crio esse estereótipo, assim, em pessoas que são referências para mim, empresários e tudo, mas quem dera, assim, de novo, assim, como todo empreendedor, a gente passou por erramos todos os erros que podíamos e os que não podíamos, mas eu acho que uma parte legal que como eu estava à frente, né, literalmente, assim, a empresa era eu e meus sócios, a gente se dividiu e como eu falo até pro time assim, tudo que eles erram hoje, ou que eles vão errar, o novato ou o experiente, cara, eu já errei. Então assim, eu não estou falando de trás da orelha assim, emiti uma nota fiscal errada para o cliente. Eu já errei uma nota fiscal para o cliente. Então tudo que eles erram ou erraram, eu já errei. Então a gente não tinha processo como, né, qualquer empresa de porta de garagem, né? A gente começou assim, sem processo, sem muita coisa, praticamente tudo a gente não tinha. Tinha força de vontade, uma ideia e 3 sócios ali no início, meio doidinhos. E aí compramos essa briga, e aí quando a gente foi montando o time, eu acho que essa jornada foi ficando mais legal, porque a gente foi dividindo esses erros, aí o que eu aprendi com os meus, eu repliquei, a pessoa errou menos ou não errou, e aí é a questão do nicho, da especialização. Eu acho que o que contribuiu foi isso. Os meus erros foram sendo minimizados. Conforme eu trazia mais gente, em vez da gente errar mais, a gente errava menos, porque os meus erros foram corrigidos, o do meu primeiro colaborador e o meu foram corrigidos, e aí a gente conseguiu entender e aí criar processos, formas de desenhar aquilo e minimizar cada vez mais para a gente chegar no tamanho hoje que a gente está. Acho que foi isso. E se você pudesse dizer ao que você atribuiria, assim, o sucesso que a Easy Doctor tem hoje? Acho que passa por pessoas, assim, né? Não só da fundação, mas os meus sócios, quando eu conheci eles, a gente não se conheciam, então literalmente a gente foi conectado. São 2 pessoas fora de série, que fora da caixinha, inclusive. Médico falou, cara, eu não vejo nada no mercado, ou o que eu vejo eu acho superficial, dá pra gente fazer melhor. E aí acharam alguém no momento certo, talvez um terceiro doidinho, que falou assim, cara, isso dá pra fazer. E eu consigo, vamos fazer. Eu acho que então passa por pessoas. Hoje, graças a Deus, não só essas 3 pessoas. A gente liga muito a sinergia do time, a gente acha muito importante o time. A gente foca muito em trazer gente boa para o time e eu acho que aí o efeito é exponencial. Cada uma pessoa boa no time gera 1000 vezes mais retorno
para a empresa como um todo e é um ciclo. Para a empresa tem um retorno, a empresa tenta devolver para essas pessoas. Extrapolando um pouquinho o time, a gente também sempre foi muito chato com parcerias, assim. Acredito que a maioria dos empreendedores e marcas, empresas, tem, ou se não tem, deveriam ter. Porque os nossos clientes, eu posso recomendar qualquer parceiro, só que quem eles visualizam é a Easy Doctor. Então, assim, posso indicar algum serviço, alguma coisa que não é o nosso business, então a gente não internaliza, mas como eu recomendei, o meu cliente, ele estereótipa na Easy. Se der ruim, ele fala, cara, foi a Easy, eu falei com a Easy que indicou. Então a gente, claro, tivemos algumas parcerias que não foram muito gratificantes, assim, a gente foi calibrando e cada vez mais a gente foi ficando mais exigente nesse sentido. E então são pessoas dentro, mas também são pessoas fora da empresa. Natanjo, muito legal isso que você falou, porque para mim me conecta muito pessoalmente, que é você se cercar das pessoas certas, né? Seja dentro ou fora, para você realmente conseguir impulsionar um sonho, passar pelos desafios, né? Que a gente não vai ter como evitar eles aparecerem no nosso caminho. E aí eu queria saber um pouco de quando você pensa tanto na Easy Doctor quanto nessa jornada do empreendedor e da contabilidade, como que você vê esses próximos anos, né? A gente está passando por uma disrupção grande nesse momento, já passamos por outras, né? Mas estamos no meio de uma grande disrupção. E eu queria saber o que você percebe que muda, como que vocês também têm se adaptado, como que vocês olham para essas inovações no mercado. Eu acho que o primeiro ponto, assim, passa por pessoas. Então, assim, eu posso dizer que eu estou numa geraçãozinha à frente, mas a geração hoje que vem para o mercado de trabalho são pessoas diferentes de mim, da minha geração, igual eu sou diferente da geração dos meus pais. Então, assim, isso é algo normal. A humanidade passou por isso inúmeras vezes. Eu acho que o principal a gente não lutar contra isso, porque muitas vezes a gente olha para essas mudanças, seja pessoas, né, quanto a tecnologias, que eu acho que talvez é a bola da vez, cada vez mais forte. Essas pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, essa geração, são gerações, uma geração muito mais dinâmica, muito mais rápida. O HD deles funciona de forma diferente, então o dinamismo é muito diferente, mas tem muito a ver também com o meio ambiente, com a sociedade que a gente vive, né? E aí, indo um pouquinho lá na tecnologia. A tecnologia tem impulsionado, né, desde sempre grandes avanços, só que agora esses avanços estão acontecendo diariamente, semanal, mensal, em poucos anos. Aquela história de desenhar um plano para daqui 5 anos da empresa, eu não posso ser hipócrita, claro, a gente sonha com coisas daqui 1 ano, 5, 10 anos, faz planos para isso, mas as coisas mudam muito rápido. E aí a minha geração não é esse perfil. A gente trabalha, estuda, eu gosto muito de estudar, mas a geração que está vindo, se a gente souber juntar a nossa geração, gerações à frente da nossa, com essa nova geração, com essas pessoas, cara, eles dominam tecnologia, eles são adeptos a mudanças. Então as mudanças que ocorrem muito rápido, para eles é normal, é o dia a dia, eles nasceram nessa geração. Talvez é um pouco difícil para mim, tem gente que não gosta. Mas a gente precisa saber trabalhar em conjunto com essas pessoas, essa geração. E lá na Easy, eu posso dizer, a equipe é adepta à mudança. A gente muda muito, é um modelo de negócio, é uma geração, é um nicho que muda muito. E como corporação, como empresa, a gente também muda muito. A gente não tem nada contra isso, o time não tem nada contra isso. Então eles recepcionam muito bem. Eu acho que isso é um grande passo, um grande avanço para a gente. E aí, fazendo um paralelo com a geração mais antiga, de onde eu venho, dessa escola, não era muito comum nos escritórios de contabilidade tradicional esse nível, essa aceitação de grandes mudanças. A gente vem com isso já no DNA, e as contabilidades
gerais, né, generalistas, vêm se adaptando. Então, o que para a gente hoje é normal, seja pela geração, seja pelo nicho, seja por tecnologia, para eles era um pouco mais difícil e aí eles têm vindo nesse caminho. Então, acho que o nosso grande diferencial hoje é isso e que eu acredito que vai ser. Não estou fazendo um planejamento para daqui a 5 anos, porque muita coisa muda, mas eu acho que essa grande mudança tecnológica de IA vem para mudar muita coisa no mundo, mas falando aqui, trazendo para o meu ambiente, muita coisa para a contabilidade. É muito interessante porque toda vez que eu penso em contabilidade, eu também penso em uma série de regras. Mas não é também como se essas regras não mudassem, né? Exato. Então, parece uma coisa rígida, mas na prática, a própria legislação, as tributações, enfim, estão mudando, estão se transformando o tempo todo, né? Então, também dá para fazer esse paralelo, né? De pensar um pouco na própria essência dessa necessidade de vocês estarem sempre se atualizando e, em consequência, o negócio também está se atualizando junto, né? A partezinha técnica, né, a contabilidade, as normas internacionais aí, né, indo lá no academicismo, mudou muita coisa, abriu muita possibilidade, muita mente do contador tradicional. Isso é a parte técnica. E eu acho que o contador hoje tem visualizado muito o escritório de contabilidade como um empreendimento mesmo. E não como rigidamente um escritório. Não, é uma empresa, é um negócio, tem um plano de negócio. Cada um tem o seu, mas ele tem que encarar, eu não sou um contador, sou um empresário. E aí ele buscar soluções que às vezes não está na área de contabilidade, mas que está em outros negócios, em outros business. E aí sim, isso torna-se um efeito cadeia, assim, que cresce e exponencializa muito o negócio. Incrível. E eu acho que para a gente finalizar, eu queria muito ouvir de você sobre, dentro dessa sua jornada de, enfim, uma série de estudos profundos, graduações, pós-graduações, mestrados, abrir uma empresa, acertar, errar, como você falou, eu achei isso muito legal, porque é importante ter uma liderança também que olha com essa perspectiva, né, do acerto, mas de falar, cara, eu errei aqui também, né? E transformar esses erros em aprendizado. Então, eu queria saber se você pudesse compartilhar um aprendizado que você teve dentro dessa jornada, que você acha que foi rico e que você vê que vai ser muito bom outros contadores e outros empreendedores também terem acesso a isso, o que você compartilharia? O meu time me acusa, né? Mas eu vou vestir a carapuça, assim. Eu sou um cara muito otimista, assim. Mas otimismo com embasamento, claro. Eu acredito que passa por pessoas. Então, assim, o meu alinhamento com o time, com os meus sócios, sempre foi muito grande. Mas acho que a cereja do bolo pode parecer clichê, mas eu contei que, a gente começou com nada, erramos tudo, igual qualquer empresário, e o pessoal tem mania de romantizar a jornada do empreendedor. Não tem nada de romântico. A gente errou, mas o meu problema nunca foi o erro. O meu problema foi o que a gente faz com o erro. Então, assim, às vezes um colaborador errou, tem medo de expor o erro, e aí eu vou parafrasear um livro, eu li o livro da Netflix, é muito massa, porque, tipo assim, o incentivo ao erro não é que eu quero que a pessoa faça algo errado, mas aquele erro não tem que ir para debaixo do tapete, ele tem que ir para cima da mesa. E aí a gente colocar todo mundo, estudar aquele erro para que a gente não erre de novo. Eu acho que isso o time do Octo faz com maestria, assim. A gente discute, a gente incentiva. Eu errei uma vez, a gente estudou. Eu posso errar a segunda vez? Claro que eu posso errar a segunda vez. A gente vai alinhar. Agora, se a gente negligencia o erro, aí a gente está falando de outra coisa, tá? Então, negligenciar o erro nunca é o nosso foco. Coloca ele em cima da mesa, vamos discutir. Às vezes para mim eu não percebi, mas para você, Raquel, você vai entender de um outro ponto de vista e a gente vai ter uma troca e a gente vai resolver aquilo. Então passa por pessoas, de novo, assim, colocar as pessoas certas. Também é sempre muito romantizado quando a gente fala assim de liderança, cara. Liderança tem um estereótipo muito bonito, mas na prática a gente sofre muito como líder, assim. Só que essas pessoas líderes, elas são capazes, resilientes. Então, absorver esses erros,
ser acusado de N coisas, mas a gente botar isso tudo na mesa, os meus erros, os erros do time, a gente discutir de forma transparente e usar aquele erro para crescer, para melhorar o processo, a experiência do cliente, eu acho que é o principal ponto. E aí eu falei assim, eu sou um cara super otimista, eu sou apaixonado pela jornada, assim, o erro para mim nunca me deprimiu, nunca me colocou cabisbaixo, eu sempre falei, cara, legal, erramos. E agora, vamos tentar de outro jeito? Vai lá, testa, Raquel. Vê se do seu jeito que você me falou dá certo. Do meu deu errado, mas tenta do seu. E aí é aquela questão, testa rápido, erra rápido e corrige mais rápido. Eu acho que a tecnologia vem para acelerar isso que todo mundo falava já há muito tempo. E aí é como que a gente acelera uma coisa que teoricamente já deveria ou já era rápido. Eu acho que gostar da jornada, assim, independente do que a gente está se propondo, facilita e viabiliza tudo, assim. E aí trazer cada vez mais pessoas boas. Assim, muito obrigada, Natan. Chegamos ao final. E aí, como a gente já falou aqui neste episódio, estamos no Cora Conversa Contábil. Então, primeiro, agradecer todo mundo que chegou aqui, agradecer ao Natan e contar para vocês que a gente tem aqui mais do que um empreendedor incrível, mas a gente tem um parceiro. Então, o Natan hoje, no evento, ganhou o nosso prêmio Parceiro Diamante, que é um prêmio da Cora para os nossos contadores que estão junto com a gente nessa jornada de fazer os empreendedores prosperarem no Brasil. Muito obrigada, Natan. É um prazer enorme te ter aqui com a gente, te ter como parceiro. E obrigada a todos. Eu que agradeço. A parceria é recíproca, né? Assim, não sou um parceiro bom, vocês também são um parceiro muito bom. Quando a solução e a parceria é boa, agrega ambos os lados. Eu acho que isso não é meu reconhecimento ou do meu time Easy Doctor, mas do nosso reconhecimento, Cora Easy. É isso aí, gente. Se lembrem da dica de Natan, escolher os bons parceiros. Exato. Sempre é importante. Obrigada, gente. A gente vê vocês nos próximos Fala PJ.